Bom, vamos conversar sobre raio, porque segundo dados dos órgãos responsáveis, o Brasil está em primeiro lugar na lista de países com maior incidência de raios no mundo. São 77,8 milhões de descargas no solo a cada ano e que causam uma média de 110 mortes por ano. Estima-se que entre 80% e 90% das mortes por raios poderiam ser evitadas com medidas de segurança. Quem vai dar dicas práticas e preciosas para a gente se proteger dos raios é o nosso convidado, engenheiro eletricista Hilton Moreno. Seja muito bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, Eugênio, você? Também. Fazia tempo, hein? Pois é, bastante. Nossa Senhora, já começou a temporada de raios? Já mais ou menos agora, né? Novembro, dezembro já começa. Aqui no Sudeste, né? Principalmente por causa é a época de chuva. Então é de novembro até fevereiro? Fevereiro, março, ainda tem as águas de março, né? Então ainda tem um pouquinho. Seguindo o ritmo normal, né? Como o mundo Isso. está meio esquisito, são orientações que valem para o ano todo. Todo ano, todo ano. E dependendo da região que você está, pode estar numa época diferente, inclusive. Vamos... Então, vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos que tem aí? Vamos. Para ver o perigo que é isso. Olha, esse foi muito chato, né? Uma menininha de 4 aninhos. Eles estão ao redor da menininha que foi atingida por um raio? Estão socorrendo e agora e aqui é um outro, lá no fundo, é bem no fundão ali, não sei se deu para ver. Uma manchinha branca. Uma manchinha branca, uma pessoa que estava correndo na praia à noite e foi atingida. Agora, esse caso aqui, o mais chato, né, assim, curioso, é que não estava chovendo e a menininha de 4 aninhos, ela foi atingida por um raio. Em São Paulo, no Brasil, perdão? Esse foi no sul, aqui uma praia do sul aqui do Brasil. Mas como que pode raio sem chuva, Hilton? Então, porque o raio, ele não tem relação direta com a chuva, ele tem relação direta com a nuvem estar carregada de eletricidade. E isso pode acontecer antes de começar a chover. Então, quando a gente começa a ver a nuvem ficar cinza escura, carregada, já é sinal, já é perigo. Então, independentemente de estar chovendo. Tá. Então, ali, eu não sei como é que estava antes assim a situação, mas com certeza absoluta a nuvem estava carregada. Porque a nuvem é uma espécie de um copo de água, só que ela é um copo de eletricidade. Ela vai enchendo, chega uma hora que ela vaza, e quando ela vaza é o raio que cai. E aí, mesmo sem a chuva. Foi o caso. O sujeito estava correndo na praia. Estava correndo na praia e ele foi atingido. Os dois casos são uma situação de pessoas que ficam em áreas abertas quando tem nuvens carregadas, chovendo ou não. A garotinha então devia estar longe da família. Provavelmente longe. E o que acontece quando você está em área aberta, você tem, quando é atingido, o azar de ser o ponto mais alto naquele momento. Que o raio ele cai, então ele não tem nada de específico, ele vai atingir a primeira coisa mais alta que ele encontrar. Então mesmo a menininha sendo pequenininha, naquela situação, onde ela estava, ela era o ponto mais alto. Assim, uma fatalidade. É uma fatalidade. Muito triste, mas... A gente tem mais imagem ou não? Agora não, a gente vai ter depois de um avião, etc. Agora vamos não. às perguntas do pessoal de casa, na sequência? Vamos lá. Irani diz, qual a diferença entre raios e relâmpagos? Por que aquele barulho desesperador sempre vem depois do clarão? Ah, legal. Então é assim, ó, é um trio, né? O raio é a descarga elétrica. Quando essa descarga elétrica está acontecendo, ela emite luz, que é o clarão, que é o relâmpago. E também esse clarão, o raio, quando ele passa, ele emite um som, que é o trovão. É a maneira da natureza avisar a gente que está tendo um raio. Então, de dia você não vê o clarão, você escuta o barulho. À noite, você pode ver o clarão, aí, no caso, ambos, né? E por que depois o barulho? Porque a luz viaja numa velocidade maior que o som. Então a gente sempre vê as coisas antes de ouvir qualquer coisa. É o caso dos trovões e dos relâmpagos. A próxima pergunta da Juraci. É perigoso tomar banho em chuveiros elétricos durante as tempestades?
Então, aqui, Regina, Juraci é assim, rapidinho a diferença entre perigo e risco. Então, assim, é perigoso um tubarão faminto Te encontrar. comer você? Não, perigoso. É perigoso. Agora, qual é o risco, qual é a chance de na praia de Santos um tubarão faminto encontrar você? Muito pequenininha. Então, é perigoso tomar banho em chuveiro durante a tempestade? Porque a eletricidade pode vir pelos fios, a eletricidade do raio. Agora, qual é a chance de você ser eletrocutado por um raio quando está tomando um banho? Mínima. Mínima. Tá. Então pode tomar banho. Não precisa sair, não precisa parar o banho. Tá, mas se der para esperar também não precisa entrar. Se puder esperar, melhor. Tá bom. Fernando Oliveira, olha mesmo o nome do Fefito. Minha avó sempre disse para não ficar debaixo da porta quando está chovendo com trovões. Qual o perigo disso? Olha, Fernanda, eu não quero desacreditar a avó. Eu não quero, mas essa da avó não tem. É um mito. Tá. Porque debaixo da porta até é um lugar seguro. Porque geralmente se tem a porta é porque tem uma parede, tem uma estrutura, né? Tá protegido. E vai proteger as pessoas. Então aí não, vovó, essa pisou na bola. Tá bom. Próxima pergunta do Thomas. É perigoso utilizar objetos metálicos durante as tempestades? Então a resposta aí é clássica, depende. Se você está dentro de casa, liberado, pode usar objeto metálico à vontade. Se você estiver fora, usando um objeto metálico, aumenta um pouco o risco. Que objeto metálico você imaginou? Então, um guarda-chuva. Garfo e faca? Um garfo e faca, um guarda-chuva, uma bijuteria um pouco maior, metálica. Olha, até bijuteria. Porque o raio é um fenômeno, Sim. Duas coisas. Vem um raio da nuvem para baixo, mas sai um raio da gente para cima para encontrar. Então, quando você tem coisas metálicas... Não, eu aqui assim, então, olha... Hoje se tiver nuvem cinza ali, é melhor você... Tira tudo. Tira tudo ou fica dentro. Isso se eu estiver no ambiente externo. Externo. No interno, não. Andando na rua? Andando na rua é perigoso. Agora sim, vamos dividir também. Se você estiver andando na rua aqui na Paulista, não vai acontecer nada, porque o raio vai cair muito antes nos prédios. Para-raios. Então você está protegido. Agora, você está andando na beira da praia, não tem nada. Aí é um perigo. Perfeito. A gente continua, me dá um minutinho. Com certeza. Tem a Zé. Continuar com as perguntas para Hilton Moreno. A próxima pergunta do Ivan. É possível proteger as casas contra os raios? Como fazer? Ivan, é possível sim. Basicamente é instalar o que a gente chama de um para-raios, né? Que é um conjunto de várias peças, várias coisas. O objetivo é capturar o raio e conduzir para o chão de uma maneira segura, né? A gente tem os elementos para conseguir fazer isso. O detalhe só é que, por exemplo, casa e sobrado, geralmente não precisa se preocupar com isso. Prédio, sempre você tem que se preocupar com isso. Então, existe também, se você pegar um profissional habilitado que saiba fazer, né? Existe um negocinho que chama análise de risco. Aí a gente calcula se é preciso ou não ter um para-raios naquele local. Por que casa e sobrado normalmente não precisam? Então, porque eles são, exceto se eles tiverem, imagina uma casa no alto... Casa de fazenda. Uma casa de fazenda, no meio do nada só tem ela. Aí precisa. Ah, tá. Não precisa se eu tiver um prédio do lado. Agora, num lugar mais denso assim, geralmente você tem prédios ou você tem árvores mais altas, então você tem o poste na rua que é mais alto. Tá. Então, quando as casas tem outras coisas mais altas que ela, aí você não vai precisar. E o Corpo de Bombeiros precisa fazer a vistoria? Então, em prédios, o Corpo de Bombeiros, para você ter o auto de vistoria que eles chamam, eles exigem que seja apresentado o estudo de para-raios. Tá. Aí, se aquele local não precisa, não precisa. Se precisar, você tem que apresentar. Tem que fazer. Próxima pergunta, enviada pela Sônia. Como sobreviver a uma tempestade de raios? Então, Sônia, é assim. Aqui, mais uma vez, se você está em lugar aberto, você tem que correr para se abrigar num lugar seguro. Não é debaixo de árvore? Nunca debaixo de árvore, porque a árvore vai
não é atrair, mas o raio vai cair preferencialmente na árvore, você está embaixo, você vai junto. Quiosque da praia. Quiosque da praia também não, são construções de tijolo ou Dentro metálicas. do carro? Dentro do carro é o melhor lugar para você correr, dentro do ônibus, dentro do trem, dentro de estruturas metálicas, né? Aí eu queria, essa foto ilustra isso, ó. Tá vendo ali, esse aqui é um simulador de raio, né? Um instrumento, um aparelho. E ali tem uma pessoa, não é um boneco não, é uma pessoa. Corajoso para valer. Não precisa, você poderia entrar Mas ali. jamais, Não, Zilton. pode entrar, eu garanto. Eu não entro, mas pode entrar. Tô brincando, eu entro. E o que acontece? Ali ele está dentro, isso aí a gente chama em eletricidade uma gaiola de Faraday. É o cara que inventou isso, descobriu. O que acontece? Quando você está envolvido por algum material condutor de eletricidade e tem uma descarga, ela não entra no interior da gaiola. Faz uma cápsula protetora. É uma cápsula. E aí a eletricidade escorre pela cápsula e você está protegido. Então, o carro, o ônibus, o trem, uma casa, porque tem as ferragens, né, quando você faz uma casa. Agora, uma casa de madeira não é legal, porque não tem nada metálico. Ferragem. Precisaria ter a ferragem. Então, quando você faz uma casa de alvenaria, tem o tijolo, aí você põe as colunas, aí tem uns ferros na coluna. Então, o que protege é a ferragem. Agora, aí o homem não pode triscar o dedo na gaiolinha. Se ele puser o dedinho para fora, ele torra o dedo. Torrou. É, porque ali tem alguns milhares de volts. Na tomadinha é 110, né? Uma descarga dessa aí tem pelo menos uns 30, 40 mil volts. Nossa, tá. Mas é tranquilo. Super. Vamos continuar. Ainda bem que tem gente corajosa no mundo, né? Para exemplificar. O Danilo, o que acontece se o raio atinge o avião em que você está? Essa daí, antes de eu responder, ou enquanto eu respondo, tem um vídeo que mostra uma descarga num avião. Vamos ver. Vamos ver muito como é que interessante. Vamos ver. Então, o avião decolou, era um dia bem carregado, né? O céu ali, ó, muito carregado. Nossa Senhora. Esse piloto sabe, olha lá. Deu pra ver? Ó. Ui, lá, lá. Esse piloto o quê? Ele sabia que ele ia ser atingido por um raio, com um tempo desse aí tá na cara. Então, olha que interessante, esse mesmo efeito que a gente falou agora, da blindagem, a carroceria do avião é aquela blindagem metálica. Então, o raio veio de cima, contornou o avião e seguiu o caminho dele para o chão. E então, quem está dentro nem desconfiou? Nada, se não tiver um trovão, se você não estiver olhando para fora, você nem sabe o que aconteceu. Sorte do cinegrafista que captou a imagem, né? Estava longe. E estava longe, boa. Um detalhe, todo dia 50 aviões no mundo, em média, são atingidos por uma descarga de raio. Todo dia. Então, assim, a chance de você estar num avião e acontecer é muito tranquilo de acontecer e não acontece nada. Os aviões são projetados para isso mesmo. Então é muito sossegado. Tá. Bom, então não ficar sozinha quando não tem nuvem carregada, não precisa cair água. Correr para lugares metálicos ou protegidos de alvenaria. Isso. Jamais embaixo de árvore, jamais no quiosque, jamais deitar no chão? Jamais deitar no chão. O deitar no chão tem o bom e o ruim. O bom é que quando você deita, você não é o ponto mais alto. Agora o ruim é que se cai um raio perto, cai na areia, sei lá. Te chamusca. Porque quando você está deitado, a corrente elétrica passa por você. Ainda mais com água. Ainda mais com água. Então assim, você tem uma chance por no seu ponto mais alto, mas se der o azar de cair um raio perto, ele vai te atravessar. Jamais coisas metálicas. Esse caso só da praia ou de um parque, quando você não tiver nada, você se agacha e fica de cócoras, pé bem juntinho. Tá. Porque aí você diminui a tua altura e com o pé juntinho você não dá chance de a corrente elétrica passar por você e sair. Então, baixinho de cócoras. Pergunta final, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar? O raio cai muitas vezes no mesmo lugar. O Cristo Redentor, em média, cai 6 a 7 raios por ano no Cristo. E o Cristo está lá no mesmo lugar, ele não saiu de lá. Então, raio cai sim 2 vezes, N vezes no mesmo lugar.
Hilton Moreno está no LinkedIn como Hilton Moreno. Hilton escreve igual hotel. É hotel. Com H e N no final. Hilton Moreno no YouTube, Portal Potência. Isso aí, Está alimentando com vídeos do YouTube? Sim, tem muita coisa, muita coisa. Na área de elétrica, sobre raios, inclusive, eletricidade em geral, muitos vídeos lá. Tá joia. Tava com saudades. Igualmente. Muito obrigada por ter vindo. À disposição. Até breve. Até. Tchau, Até tchau. mais. A gente não pode dar sopa para azar.